Glória a Deus. Que o Senhor possa abrir nossos corações para que nós possamos entender a palavra do Senhor, entender o que o Senhor quer nos dizer. Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15. Apanhai-nos as raposas e as rapozinhas, que estragam as vinhas, porque as nossas vinhas têm uvas, terás. Até aí, meus irmãos. Amém. Em outras traduções, falam que as nossas vinhas têm flores, têm brotos. Meus irmãos, naquela época ali de Jesus, e também muito antes, aquele povo plantava vinhas, pomares de uva, muitas safras de uvas ali se plantavam ali. E naquele tempo era algo que dava lucro, que a uva fazia o vinho, fazia a bebida que naquela época bebia. E ali havia raposas. E as raposas trazem muito prejuízo. Elas são animais que se alimentam de carniça, de coisas que acharem, elas se alimentam. E naquela época as raposas se alimentavam dos brotos da uva, da planta, da árvore da uva. E ali, quando ela se alimentava do broto, que saía a flor, tinha um broto, e o broto ali, daquilo ali, se formava o cacho da uva. Então ela comia aquele broto, e aquela árvore ficava prejudicada, e não tinha como produzir, se tinha cortado o broto. E aqueles homens faziam o que podiam, fazia cerca para que elas não passassem, procurava fazer algo para que elas não invadissem as vinhas, para não prejudicar. Mas ali eles se preocupavam com as raposas maiores. Quem sabe até faziam cercas que as maiores não passavam. Mas eles esqueciam das menores, dos filhotes. As brechas que as grandes não passavam, as menores passavam. E as menores entravam e faziam a festa. Comiam os brotos e aquela árvore ficava frutífera. Não produzia devido a ela ter comido ali a flor, o broto que saía. E ficava uma árvore que não produzia. E era grande a perca daqueles homens que cultivavam uva. E nós trazemos essa palavra para a nossa vida, nosso cotidiano, nossa vida de hoje. Esta palavra que foi dada por Salomão, o sábio Salomão, ele quer nos dizer algo. Ele quer nos mostrar que o pecado é como as raposas. A gente se preocupa em não adulterar. A gente se preocupa em não matar. A gente se preocupa em não roubar. A gente se preocupa com os pecados maiores. A igreja está aí. Mas você vê alguém chorando, contrito, quebrantado, porque mentiu? Você vê alguém triste porque enganou uma pessoa? Você vê alguém preocupado porque tomou 10 centavos de um dinheiro que não era seu? Você vê alguém aflito porque pensou um pensamento que não provém de Deus? Quem sabe uma mulher bonita passou e a pessoa desejou. Alguém se preocupa com esses pecadinhos, com essas raposinhas? Nós se preocupamos, não posso adulterar. Deus não quer. Eu não posso roubar. Eu não posso não posso matar o meu irmão, porque isso aí Deus não aceita. Mas às vezes nós não se preocupamos por coisas pequenas. É o que Salomão quer dizer. Fazia barreiras ali para a raposa grande não passar,
Mas as pequenininhas entravam na brecha, ia lá destruir a plantação. Muitas vezes a nossa vida está desta forma. A nossa vida está desta forma. As raposinhas estão entrando e nós não estamos percebendo que ela está entrando. Estamos preocupados com a raposa maior. Não está passando. Mas as pequenininhas estão passando pelo buraco. E a gente não está vendo. E a gente vai levando. Não tem nada não. Estou vendo não. Mas não se preocupamos que Deus é um Deus santo. Que Deus é um Deus que não admite o pecado. Seja ele um grande pecado ou seja um pecadinho. O pecado não tem tamanho. Tudo é pecado. Mas eu falei uma mentirinha. Foi de leve. É pecado. Mas eu falei uma mentirona. É pecado. De ser pequeno ou grande, diante de Deus é a mesma coisa. Não tem como você medir o pecado. Não tem como você dizer que foi pouco, foi muito. O pecado não tem medida. Tudo é pecado diante de Deus. Abacuque 1,13. A palavra de Deus aqui fala: Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal e não pode contemplar a iniquidade. Abacuque fala que Deus é tão puro que não vê o mal, não contempla o pecado, o erro, o engano, porque a santidade de Deus não permite, a justiça de Deus não permite que Deus tenha amizade com algo que está no erro, com algo que está no pecado, está no engano, porque Deus é santo. E a santidade dele e a justiça não permite ele ter comunhão com uma pessoa que está no pecado, que está mentindo, que está enganando, que está roubando, que traz contenda entre irmãos. Fulano disse que você é feio. Fulano, ele disse que você é gordo. E ali traz uma desavença entre dois irmãos. Porque o olhar que você tem daquele irmão não vai ser mais o mesmo. Porque eu cheguei para você e disse, ele disse que você é feio. Cheguei para o outro, ela disse que você é gordo. Os olhares não vai ser mais o mesmo. Vai ser olhares agora de contenda, de confusão. Não, ele falou que eu sou feio. Não, ela falou que eu sou gordo. Não vai ter mais comunhão. Você pode até apertar a mão, abraçar, mas lá dentro a raposa entrou e comeu o broto. A raposinha invadiu, comeu as flores. E o coração não vai mais produzir o que tinha que produzir, o amor, a misericórdia, a compaixão, porque a raposa comeu o broto. E agora o coração está que não produz mais frutos. Então Deus não está neste meio. Deus não tem como ter comunhão com pessoas que não está digno aos olhos dele. É por isso que nós devemos andar se santificando, fugindo da aparência do mal, longe de tudo que não agrada a Deus, longe de tudo que não provém de Deus, tudo aquilo que não é de Deus, nós não temos participação, não participamos. Mateus 22, 29, Jesus fala, e Jesus respondendo disse-lhe:
vós errais, não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Agora você olhe para o cenário que está hoje. Os cristãos que estão hoje, as denominações, as igrejas, se assim dizem, igrejas. E veja se essas pessoas de hoje têm um conhecimento da palavra de Deus. Se essas pessoas hoje sabem quem é Deus, têm um conhecimento que Deus é um Deus santo, é um Deus justo, é um Deus longânimo, é um Deus misericordioso, é um Deus imutável. Será que essas pessoas que nós vemos hoje têm essa consciência? Porque muitas coisas que se fazem hoje dentro das igrejas não mostram isso. Jesus disse que vocês erram por não conhecer a palavra e nem conhecer o poder de Deus. Então, quando eu não conheço a palavra, eu não tenho como me achegar a Deus. Eu não tenho como conhecer Deus, porque eu não tenho o conhecimento da palavra. Porque a minha vida não fala o que eu tenho. A minha vida, as raposinhas já chegaram a comer o broto e eu não produzo mais uva. Não tenho mais como produzir, porque eu deixei essas coisinhas entrarem. Essas raposinhas entraram. Eu deixei uma brecha ali na cerca e elas passaram e comeram o broto das árvores. E com isso eu não produzo o que a palavra, o que Deus tem para mim produzir. Porque os pecadinhos, as raposinhas que eu vou deixando a cada dia, deixa lá, Deus não vê não, é besteira, não, fique tranquilo, Deus não liga com isso não. Mas a palavra de Deus me fala o contrário. A palavra de Deus me diz que Deus é um Deus santo, é um Deus que não habita pecado. E como eu, que conhecia este Deus santo, um dia Ele se revelou a mim, veio até a minha vida, me tirou da escravidão do pecado, me colocou diante dele, pelo sangue de Cristo. Hoje eu estou diante dele. E como a minha vida hoje não fala o que eu tenho, e como a minha vida hoje não procede uma transformação que o mundo não pode dar, que os homens não podem dar, que a religião não pode dar, só o próprio Deus. A minha vida tem que proceder quem é Deus. A minha vida tem que mostrar que eu conheço a palavra do Senhor. A minha vida tem que expor que eu conheço um Deus santo, um Deus imutável, um Deus que não tem variação, um Deus que é justo. Então eu tenho que mostrar para este mundo caído o que é que eu sirvo, o que eu sou. Quando a minha vida tem uma transformação sobrenatural, um encontro com Cristo, essas brechas que as raposinhas passam são fechadas. Eu tenho conhecimento da palavra, conheço a palavra, leio diariamente, conheço quem é Deus, um Deus santo que não aceita pecado, e eu, como servo dele, eu não posso estar em pecado, eu não posso estar fazendo a vontade da minha carne, porque eu conheço Deus. E agora, com estes conhecimentos da palavra e de Deus, eu fecho essas brechas. Eu procuro botar uma tela nesses buracos para as raposinhas não passar. As grandes não passam, mas as pequenas agora não vão passar mais. E quando eu coloco essa tela e fecho essas brechas das raposinhas,
a minha vida tem uma transformação. A árvore que antes o broto foi perdido, vai brotar novamente. Aleluia. E assim, com a flor e o broto, ela vai produzir a uva. E quando eu fecho isso e largo isso de lado, o Espírito Santo vai começar a agir na minha vida. Porque agora eu estou ciente que eu não posso errar, que eu não posso fazer algo para entristecer ao Espírito Santo. A minha vida tem que estar mais reta possível que eu puder na presença do Senhor, para que o Espírito Santo produza em mim frutos. Frutos. Para que eu possa, através do Espírito Santo, produzir frutos. Seja no pregar, seja no evangelizar, seja na procedência da minha vida a cada dia, o meu testemunho que mostra às pessoas. Por que acontece isso agora? A minha vida está tendo fruto, o Espírito Santo está agindo na minha vida, porque eu fechei as brechas das raposinhas. Aleluia. Elas não entram mais. Porque agora eu tenho conhecimento da palavra de Deus, e sei que isso é pecado diante do meu Deus, e eu tenho consciência que eu tenho um Deus santo, que não se achega a pecado, e eu procuro estar me corrigindo a cada dia. Quando a palavra nos diz que aquele que tem um encontro com o Senhor, se mentia, não mente mais, se roubava, não rouba mais, porque agora ele conheceu a verdade. E quando Jesus nos diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, todos nós que contemplamos a Ele, temos isso em nossa vida. Temos o que Jesus tem para nos dar. O Senhor enche a nossa vida. E agora andamos na vontade dEle. Aleluia. Na Bíblia tem alguns testemunhos de pessoas que não vigiaram, pessoas que deixaram a brecha da cerca aberta e as raposinhas passaram. E nós vemos em 2 Samuel, capítulo 11 até o 12. Ali fala de Davi, do rei Davi, o grande rei Davi. Um grande rei. Aquele homem era um rei. Você sabe o que era ser um rei naquela época? Um rei muito temido, um rei muito aclamado, um rei que foi levantado pelo próprio Deus. Deus foi na casa do pai dele, de Jessé, usando Samuel para ungir aquele homem. Deus escolheu a Davi, não foi homem, foi o próprio Deus. E levantou Davi para ser rei de Israel, um grande rei. Mas houve um momento que este rei não vigiou. Este rei deixou as brechas na cerca e a raposinha passou. Quando Israel estava em guerra, e aquele homem não quis ir para a guerra, não, vou descansar. Este foi o erro dele. Porque Davi tinha uma imagem, e aqueles homens soubessem que Davi estava no meio da batalha, aqueles homens ficariam mais fortes, mais vigorosos para lutar, porque sabia que o rei estava com ele. Mas aquele homem disse que queria descansar. E nesse descanso, ele vai até sua sacada e vê uma mulher se banhando. E ali naquele momento, aquele homem pratica um pecado. Aquele homem cobiça aquela mulher, deseja em seu coração. Olha a raposinha entrando. Desejou em seu coração e tomou aquela mulher para si. Aquela mulher era casada, Betseba, casada. O seu marido estava na guerra lutando, Urias, o Eteu. Mas Davi não quis saber de nada. Pegou aquela mulher e tomou para si. E Davi ali, com aquele ato, comete adultério
comete assassinato, mentira, furto e cobiça. Olha quantos pecados por causa de uma olhada. Quando a palavra diz que nós não podemos cobiçar, cobiça é pecado. Não podemos cobiçar as coisas do nosso irmão, a casa, a esposa, o boi, o jumento, a riqueza. Nós não podemos cobiçar, porque isso é pecado diante de Deus. Mas Davi faz essa atrocidade, uma chuva de pecado, em um ato só. E ele passou o que Deus colocou. Deus disse que a espada não sairia da casa dele. E foi uma tragédia na vida de Davi, por causa de um ato, por causa da brecha que ele largou na cerca que a raposinha passou. Nós vemos também em 2 Reis, capítulo 5, versículo 20 ao 27, ali fala de o servo de Eliseu, Geazim. Quando Naamã se achega a Eliseu, o general Naamã, sírio, se achega a ele com lepra, Eliseu dá ordem para ele se banhar no rio, no Jordão, ele ali se banha e volta a Eliseu para presentear Eliseu. Mas Eliseu disse que não queria nada, não, que ele poderia levar os presentes que ele trouxe. Mas Geazi estava naquele meio, ele olhou e cobiçou aquilo, ele desejou em seu coração. Ele disse: meu senhor não vai querer, mas eu quero. E deixou Naamã ir. Quando Naamã foi, ele foi atrás e tomou aquilo para ele. E nós vemos a consequência que, devido àquele ato dele, da cobiça, do desejo, do engano, ele é acometido com a lepra de Naamã. Ele e a sua família. Então o que nós vemos? O pecado gera morte. Não importa o tamanho do pecado, o pecado gera morte. Mas é morte física? Não, é morte espiritual. E muitas vezes também pode gerar morte física, dependendo do que você vai fazer. Nós temos exemplos de raposinhas que pode habitar em nossa vida se nós não vigiarmos. O orgulho, a mentira, a preguiça, a inveja, a fofoca, a gula, a rebeldia e a falta de perdão. Isso tudo são raposinhas que podem entrar em nossa vinha e destruir toda a vinha. E nós nem percebemos. Quando nós vamos perceber, tudo já se acabou. A nossa vinha não vai dar fruto, vai ser infrutífera. Porque as raposinhas entraram e comeram os brotos. Devemos vigiar. Jesus disse: orai e vigiai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orai e vigiai. Isso que Jesus nos diz. Devemos estar em constância, vigilância, para que não venhamos cair em tentação. É uma mentirinha. É pecado diante de Deus. É uma fofoquinha. É pecado. Não importa o que é, se é pequeno ou se é grande, é pecado. E você que hoje é um servo do Senhor, você não pode estar com essas práticas. Essas práticas têm que ser abolidas da sua vida. Feche as brechas da raposinha, para que elas não venham passar. E quando você perceber, já se acabou tudo. Você está podre. É um pouquinho, aí vai, mais um pouquinho, não, vai deixando, quando você vê, você já está todo poluído, todo podre por dentro. Uma pessoa que não tem fruto, não vai dar mais fruto, porque o que tinha dentro de você, que poderia gerar um fruto, as raposinhas comeram. O pecado.
O pecado traz a podridão. Eu já falei isso aqui, se você pegar um saco de laranja, tiver uma podre dentro, se você deixar, com o tempo ali, ela vai tomando uma, tomando outra, quando você vê, a metade do saco já foi. Assim é o pecado. É uma mentirinha. Quando você vê, você está dando um mentirão. E aí? E como é que você vai estar diante de Deus? Será que Deus vai estar se agradando de você? Será que o Espírito Santo vai estar agindo na sua vida? Será que você vai estar com o poder, a autoridade do Espírito? Será que você vai ter intrepidez, ousadia para pregar a palavra? Para falar o amor de Cristo para outras pessoas? Para os pecadores? Se você está em pecado, se você não está agradando a Deus, se você entristece o Espírito Santo, e aí agora devemos largar isso de lado. Devemos deixar cada dia. Se você faz, abandone, peça a Deus, tudo que pedir a Deus em nome de Cristo, Ele fará. Peça a Deus: Senhor, eu não consigo me libertar da mentira, da fofoca, do engano, do roubo, da prostituição, eu não consigo, mas eu sei que o Senhor pode me libertar. Peça a Deus, peça a Ele para lhe libertar, para que você produza frutos, se arrependa do que você faz, deixe o arrependimento vir sobre você, pense: hoje eu sou santo, sou um servo de Deus, o Senhor me limpou, eu vou voltar para a podridão? Eu vou voltar a me lambuzar na lama novamente, porque eu já estou limpo? Eu vou voltar a comer o meu próprio vomito? Não posso mais. Mesmo que a carne peça, mas você tem que lutar contra isso. Não posso mais fazer isso. A palavra de Deus fala em 1 João, capítulo 2, versículo 1 ao 6. Aqui o apóstolo João fala: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se algum homem pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não pelos nossos apenas, mas também pelos pecados de todo o mundo. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos, a sua palavra. Aquele que diz: eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está com ele. Mas aquele que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus. Aperfeiçoado nisto, sabemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, deve ele mesmo andar da maneira como ele andou. O que é que o apóstolo João nos diz? Nós vamos pecar, vamos errar, não somos perfeitos. Perfeito só o Senhor Jesus. Erramos, temos pensamentos ruins, às vezes cobiçamos, às vezes mentimos, às vezes enganamos. Mas o apóstolo João diz que nós temos um advogado junto ao Pai, que é Cristo Jesus, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não só pelos nossos, mas pelos de todos. Basta nós se arrepender. Basta o arrependimento vir sobre a nossa vida. E João diz que aquele que conhece a Cristo e não guarda a sua palavra, os seus mandamentos,
aquilo que Deus colocou diante de nós, para que nós venhamos andar. Ele diz que esse que diz, eu conheço Jesus, mas eu estou ali mentindo, eu estou ali fofocando, eu estou enganando. O apóstolo João diz que este é mentiroso. E o amor de Deus, que é Cristo, não está nele. Mas ele diz, se você guarda a palavra de Deus, verdadeiramente o amor de Deus está em você. Verdadeiramente o amor de Deus está em você, aperfeiçoando você a cada dia. E a palavra diz que nisto sabemos que estamos nele, quando temos a palavra do Senhor e vamos sendo trabalhados a cada dia, fugindo do pecado, fugindo do engano, saindo de meio de fofoca, de pessoas que não querem a palavra de Deus, finge estar, mas não querem, pelo seu proceder. Então, quando nós nos afastamos dessas coisas e honramos a palavra de Deus, o apóstolo João diz que verdadeiramente estamos em Cristo, que Ele está em nós, que o seu Santo Espírito anda em nossa vida, nos conduz à verdade. E ele diz, aquele que diz que está nele, deve ele mesmo andar da maneira que Cristo andou. Como nós vamos identificar uma pessoa que é cristão verdadeiro, que ama a Cristo, que guarda a palavra dele? Se ele anda como o Senhor Jesus andou. Jesus andou em mentira, andou em fofoca, andou em briga, andou em coisas que não agradam a Deus? Não, o Senhor andou santo nesta terra. Ele não pecou, não habitou pecado nele. Ele é justo, ele é santo. Então nós devemos fazer a mesma coisa. Não vamos ser perfeitos, não. Vamos errar. Mas quando erramos, quando tropeçamos, caímos, mas nós temos que ter entendimento que existe um justo, que existe um advogado, que está a todo momento para julgar a sua causa diante do Pai. E se nós rogarmos a Ele e nos arrependermos do nosso pecado, Ele é justo e fiel para ser conosco, para nos livrar disso. Então devemos ter o entendimento. Nós iremos errar, nós iremos tropeçar, mas o que tem que habitar em nós é o arrependimento, para que a justiça de Cristo esteja sobre nós, quando errarmos, quando pecarmos. E temos a cada dia que fechar as brechas. Cercamos a nossa vida, porque antes a nossa vida era aberta, cercamos e agora devemos aparar essa cerca, fechando as brechazinhas, para que as raposinhas não possam entrar. Não vão entrar as grandes e não vão entrar as pequenas. E assim nós vamos andar como o Senhor quer que nós venhamos andar. Essa palavra fica no coração dos irmãos. Amém. Em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor para agradecer esse momento. Aleluia, Jesus. Podemos estar aqui reunidos como igreja de Cristo. Vamos orar pelos irmãos que não puderam vir hoje. Deus sabe qual o motivo. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus. Pai amado, agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, te adorando, te exaltando, Senhor, aprendendo a Tua palavra. Senhor, que a Tua palavra venha nos moldar à Tua vontade, ao Teu desejo. Que nós venhamos a cada dia, Senhor, nos arrepender das coisas que nós fazemos errados, nossos pensamentos, nas nossas atitudes, no nosso coração que às vezes é mau. Senhor, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor, e nos dá uma consciência para que nós venhamos estar cada dia mais próximos do Senhor, cada dia se santificando, cada dia fechando as brechas para as raposinhas não entrarem. Senhor, nos ajuda
porque não somos perfeitos, erramos, cometemos falhas. Senhor, nos ajuda para que isso venha sair de nossa vida e nós venhamos estar mais dignos possível para andar na Tua presença. Senhor Jesus, que o Senhor possa ouvir a nossa causa, julgar a nossa causa diante ao Pai, nos ajudar, Senhor, a andar neste mundo de trevas, para que a nossa vida, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Senhor Jesus, possa brilhar neste mundo de trevas, para que a nossa vida, Senhor, possa testificar do amor de Cristo, possa falar do amor que Deus deu a este mundo, que é o Senhor Jesus. Que aonde nós viemos passar, Senhor, aonde que nós formos, aonde que nós possamos andar, as pessoas vejam Cristo em nós. Aleluia, Jesus. As pessoas vejam, Senhor, a transformação que o Senhor trouxe em nossa vida. E assim, a nossa vida fale daquele que nós amamos. Que a nossa vida fale daquele que é nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Salvador. Pai, aqui te pedimos, Senhor, pela vida dos irmãos. Senhor Jesus, cada um aqui ora, cada um clama, cada um aqui pede, Senhor. Cada um aqui tem uma causa para que o Senhor venha resolver. Senhor, nós colocamos todas estas causas em Tuas mãos, Senhor Jesus. Que o Senhor possa julgar cada uma delas e trazer a resposta, Senhor, a cada uma delas. Pai, te pedimos também pelos irmãos que não puderam vir. Nós não sabemos porquê, mas o Senhor sabe. Senhor, fortalece os irmãos. Senhor, traz os irmãos à Tua igreja. Fortalece a Tua igreja, Senhor. Para que assim como igreja de Cristo, nós possamos levar o Teu evangelho, a Tua palavra. Ajuda os irmãos, Senhor, em nome de Jesus. Pai, te pedimos por Josenildo Silva e família. Te pedimos, Senhor, por Mateus, o neto da irmã Isolina. Te pedimos, Senhor, para a irmã Kate e sua família. Pedimos por Lúcio, Senhor. Pedimos por Lindaura e sua família. A irmã Neia aqui da frente, Senhor, a nossa vizinha. Te pedimos pela vida dela, protege, livra do mal, Senhor, em nome de Jesus. Cuida da casa dela, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, te pedimos por Léo e por Tia Kil, por Felipe e Mil, Senhor. Senhor, conduz estas vidas, Senhor, à Tua vontade. Aqueles que são cristãos, Senhor, fortalece. Fortalece, Pai. E aqueles que não conhecem a Cristo, que o Senhor possa trazer para a Tua presença. Senhor, queremos aqui, Senhor, estar cada dia unidos, Senhor, como a Tua igreja, fazendo a Tua vontade, Senhor. Só queremos isso, Senhor. Que o Senhor possa nos fortalecer a cada dia, para que nós venhamos levar o Teu evangelho, levar o Teu amor para a nossa família, para os nossos filhos, para o nosso marido, a nossa esposa, para a nossa casa, Senhor. Nos fortalece em nome de Jesus. A graça, nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.